vídeo falando especificamente de um período muito complicado da história do Brasil, que foi o período da ditadura militar brasileira. Ela começou em 1964 e foi até 1985. Foi o período em que os militares tomaram o poder no Brasil. Na verdade, vários historiadores chamam o período de ditadura civil, militar e empresarial brasileira, porque não foi só os militares que fizeram golpe. Tiveram apoio amplo de vários setores da sociedade civil e de vários empresários, não contentes com uma provável invasão comunista proposta, oriunda, né, de alguma conspiração do ex-presidente João Goulart. A partir do momento que você tem esse período ditatorial, esse período da ditadura militar brasileira, você tem um aumento, um incremento da economia. No entanto, boa parte desses benefícios que a economia teve não foram capitalizados, né, por boa parte da população. No período até 1985, na verdade, entre 79, 78 e 1985, a economia não ia bem. Boa parte dos petrodólares, que era aquele dinheiro que vinha lá das grandes potências petrolíferas, eles vinham para os países pobres através de grandes empréstimos. E é claro que os governos militares eles se aproveitaram disso e fizeram grandes obras de infraestrutura, Transamazônica, Itaipu, metrô de São Paulo, metrô do Rio, e gerou uma sensação de bem-estar. Inclusive, muitos defensores da ditadura militar alegam que os governantes do período militar eram mais nacionalistas. Na verdade, eles se aproveitaram do tempo econômico muito importante e muito dinheiro entrando no governo brasileiro. Só que no início dos anos 80, você começa uma grande crise econômica. Os militares ainda estavam no poder e a hiperinflação corroía o salário de todos os trabalhadores. E daí nós temos a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, que era o líder metalúrgico, surgido no final dos anos 70, mesmo durante a ditadura militar, conseguiu emplacar uma greve dos metalúrgicos na grande ABC, inclusive a base política de Luiz Inácio Lula da Silva, que é São Bernardo do Campo, e a partir daí ele se torna uma figura nacional. Os militares, percebendo a decadência do seu modelo político e econômico, começam a fazer alguns movimentos para acabar com a ditadura. Nós tivemos a anistia, né, em que você começa a fazer com que as pessoas que foram exiladas voltassem para o Brasil sem medo de serem presos. Você começou a ter eleições, no caso, nós tivemos em 82 as eleições para governador, onde Franco Montoro e Brizola, que não faziam parte do grupo político da Arena, que era o partido único dos governos militares, ascenderam ao poder. À medida que o tempo foi avançando, surgiu um movimento pelas diretas já, o povo brasileiro querendo votar para presidente do Brasil. O deputado Dante de Oliveira tentou emplacar essa emenda no Congresso Nacional e não foi bem sucedido. Foi feito o colégio eleitoral e tivemos a disputa do Tancredo Neves pelo PMDB e do Paulo Maluf, que era o candidato, né, ligado aos militares, né, que estavam saindo do poder. O colégio eleitoral Tancredo Neves ganha a eleição, só que, devido a problemas de saúde que não foram corretamente diagnosticados, ele acabou morrendo antes de tomar posse. E aí a gente entra na parte em que o nosso amigo Heron Pereira vai começar a falar aqui com a gente. A aula dele é muito melhor que a minha, podem ter certeza. Meu amigo Heron, ele vai falar um pouquinho da era Sarney. Começando a falar, Sarney foi o presidente da República que tomou posse no lugar de Tancredo Neves. À medida que Tancredo não consegue tomar posse, foi um sofrimento muito grande. Muitas pessoas associavam a imagem de Tancredo a uma imagem de renovação na política, uma imagem de que as coisas poderiam mudar, principalmente na questão econômica. Ele acaba morrendo e José Sarney acaba tomando posse. E aí agora a gente coloca nesse bate-papo aqui esse camarada bom, Heron Pereira. Boa noite, senhor Heron. Tudo bem? Boa noite, Anderson. Boa noite aí a todo mundo que está ouvindo a gente. Tudo tranquilo. O áudio está saindo bom? Tá tudo tranquilo aí, Anderson? Tá show? Tá uma maravilha. Que bom, que bom, que bom. Bom,
Eu, assim como o Anderson já falou, eu tenho também um canal, né, no YouTube, que é Heron Educador, né, um pouco do meu nome. Só antes de mais nada, falar assim, da alegria que é estar junto com vocês e principalmente com o Anderson. A gente fez faculdade junto, e não só a gente fez faculdade junto, como também a gente passou a faculdade quase que toda fazendo trabalho junto, apresentando o trabalho e dando aula junto. Então, é um prazer muito grande estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Falar sobre o governo do José Sarney é um governo bem interessante, porque ele já começa com uma situação muito ruim. A expectativa era em cima do Tancredo Neves, expectativa total em cima, e o José Sarney era uma figura sempre muito discreta dentro da política. Ele fez parte da Arena durante muito tempo, que era o partido ligado à ditadura militar. Ele saiu da Arena no finalzinho já da ditadura e ingressou no MDB, e depois que veio a ser o PMDB, e acaba caindo ali no colo dele esse governo de transição, digamos assim. Então, uma das coisas que vai marcar, pelo menos vai marcar todo esse período da nossa aula aqui, é a inflação. Você falar desse momento de redemocratização ou do momento da nova república, é você falar essencialmente de inflação. Vai ser o ponto-chave de todas as nossas análises, do governo Sarney, depois do governo Collor, depois do governo Itamar Franco e também do governo Fernando Henrique. Por quê? Vai ser exatamente o momento que o Brasil vai estourar a hiperinflação, e também depois o momento onde isso vai ser contornado com uma série de medidas que a gente tem reflexos delas até hoje. Falando especificamente do governo do Sarney, vai ser um governo que começa em março de 1985 e vai até 1990. O mandato dele seria de 6 anos, mas você deve perguntar, poxa, professor, mas por que o mandato hoje é de 4 e na época era de 6? Porque no finalzinho do mandato dele a gente vai ter a Assembleia Constituinte, que vai formar a nossa Constituição atual, que é a Constituição de 1988. Tá? Uma característica interessante de falar a respeito aí do governo Itamar Franco, uma coisa importante, é falar do governo Sarney, desculpa, do governo Sarney, é falar sobre o plano cruzado. Vai ser um plano que vai tentar, digamos assim, restabelecer a economia. A gente estava passando por um processo de inflação. O Anderson já chamou a atenção aí a respeito especificamente da crise do petróleo, enquanto parou de chegar investimento estrangeiro no Brasil. A crise é lá de 74, se agrava em 79, e a ditadura não consegue sanar esses problemas, um índice de desemprego muito alto, poder aquisitivo das pessoas muito baixo, e o Sarney recebe o governo diante dessa situação um tanto quanto caótica. E a gente não pode falar que era totalmente caótica, porque ele entrega pior ainda do que ele recebeu. E ali, em 85, ele vai buscar uma forma de tentar resolver os problemas. Em 86, ele cria o Plano Cruzado. O Plano Cruzado, a princípio, ele vai dar um resultado muito pequeno e, digamos assim, vai resolver o problema durante um período muito pequeno. Por que o plano vai pregar? Uma nova moeda, como normal, de sempre aconteceu. O Brasil teve diversas moedas, principalmente nesse período, uma nova moeda, o cruzado, e essa moeda ela vai fazer algumas coisas interessantes aqui para a gente tentar pensar como que vai resolver a situação aí da crise econômica. Ele vai congelar os preços de salário, preços de produto, e vai tentar manter a estabilidade econômica através dos preços congelados. E aí você vai ter os chamados fiscais do Sarney. Eram pessoas que saíam até o supermercado e iam fiscalizar para saber se o preço dos produtos estava sendo vendido além daquilo que foi tabelado. Então tinha uma tabela, a tabela da Sudene, que estabelecia, só pode vender por esse valor. O problema é que, com o tempo, os produtos vão aumentando de fato de valor, e vai fazer com que o produtor ele entregue esse produto para o distribuidor num valor maior do que a tabela. Ou seja, vamos pensar aqui a lógica. O cara que é dono de um supermercado, por exemplo, ele vai precisar comprar o arroz. Vamos supor aí que o arroz vale ali 1.000 cruzados, desculpa.
vale a 1.000 cruzados, tabela 1.000 cruzados. Só que o cara que está querendo vender para o supermercado, ele está vendendo por 1.500 cruzados. Lógico que o sujeito não vai comprar. Se ele não compra, não tem no mercado aqueles produtos, e começa a faltar produtos. E como não tem em lugar nenhum e as pessoas precisam comprar, você vai começar a ter um mercado negro, digamos assim, pessoas vendendo fora da tabela e cobrando um valor que eles vão chamar de ágio. Era um valor acima da tabela que garantia você comprar. Isso era muito utilizado em carro, por exemplo. Então, você queria comprar um carro, não tinha o carro, e você precisaria pagar um valor a mais do que a tabela, um ágio, para comprar o carro. Para a gente ter uma noção, o finalzinho ali do governo do Sarney, a inflação anual de 1989, já no final do governo, vai chegar à casa de 2.751% ao ano, tá? Um acumulado. Fala, professor Anderson. Não, só para lembrar que o órgão que fazia o congelamento de preços era a SUNAB. Você falou SUDENE, é SUNAB. E era a superintendência de abastecimento, enfim. E o que acontece? Eu sou o exemplo vivo de como essa questão do desabastecimento foi muito complicada. Você vê como é que eu estou ficando velhinho. O que acontece? Você chegava no supermercado, você não encontrava leite para comprar. Você tinha que chegar às 5 da manhã, 5:30 da manhã, para comprar 2 litros de leite. Os supermercados, eles viviam uma realidade de prateleiras vazias, que é mais ou menos o que a galera fala que acontece na Venezuela, né? A crise econômica na Venezuela aconteceu nesse período do congelamento de preços. E eu entendo, Heron, não sei se você tem essa mesma opinião, que os próprios empresários eliminaram essa tentativa de estabilizar a economia, né? O desabastecimento era causado também porque o empresário não queria, enfim, vender aquela mercadoria com preço congelado, controlado, e eles começaram realmente a minar também esse processo de congelamento de preço. E eu senti na pele isso. Você chegava no supermercado, prateleiras vazias, os preços muitas vezes ficavam mais altos, aí você chamava lá a SUNAB para fiscalizar, daqui a pouco mandava fechar o supermercado, era uma loucura. Antes do plano, você tinha a questão da remarcação de preço. Você podia ter o mesmo dia, o mesmo produto com 3 preços diferentes. Podia ter um preço de manhã, um preço na hora do almoço e um preço no final da tarde. Estava muito doido mesmo, foi uma época assim, muito complicada. E o brasileiro, infelizmente, tem memória curta, né? A galera da minha geração, 44, 50 anos, viveu essa realidade de desabastecimento. De supermercado, você ter dinheiro até e não conseguir comprar mercadoria. Quer dizer, aí o pessoal vem com esse papo, Venezuela e tal. Nós já vivemos uma realidade tão igual quanto a da Venezuela hoje, em termos dessa questão de desabastecimento. Do quanto foi boicotado o plano, é claro que você tem assim, casos nítidos como empresários ali de gado, de corte, né? Eles não abatiam o gado e falavam que não ia abater e não ia vender e acabou. O preço era muito baixo, eles preferiam manter o gado ali no pasto do que abater. E aí tem até, inclusive eu vi outro dia a reportagem do próprio ministro da Fazenda dizendo que, olha, não vai dar certo e para que dê certo precisa da ajuda não só da população, que até estava fiscalizando, mas também por parte dos empresários. O que acontece também, e aí é uma situação um pouco mais complexa, entra muito no âmbito da economia e a gente, como historiadores, a gente não tem dificuldade, digamos assim, em entrar por outros caminhos aqui, mas seja lá como for, uma outra coisa interessante a gente refletir é que o Brasil não tinha lastro para sua moeda. E o fato de você não ter lastro, o que é o lastro? É uma garantia de dinheiro que a sua moeda tem valor de compra. Então, o governo não tinha esse lastro, não tinha ali uma caderneta, digamos assim, de poupança que vai garantir o lastro da moeda, que vai garantir que aquela moeda tem um valor que está escrito ali. Ou seja, como não tinha esse lastro, o sujeito chegava para comprar e percebia que, de fato, a moeda não tinha aquele valor. A moeda valia muito menos.
E por isso você tem que aumentar o valor da moeda. Então você vai ter moeda, por exemplo, de 1.000 cruzeiros, 5.000 cruzeiros, 10.000 cruzeiros. Depois, plano cruzado, a mesma coisa, 1.000 cruzados, 10.000 cruzados, 100.000 cruzados, e depois volta para o cruzeiro de novo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, é idas e vindas no qual você não tem o lastro. Isso é uma situação importante para a gente entender um pouquinho mais a longo prazo. Eu só gostaria de falar, para finalizar o governo do Sarney, a importância da Assembleia Constituinte e da nossa Constituição de 1988, que é a Constituição que está em vigor até hoje, que tem grandes melhorias, grandes avanços dentro da democracia, uma Assembleia Constituinte que vai demorar 19 meses para ficar pronta, várias pessoas importantes que depois viraram presidente da República, que é o caso do Fernando Henrique e do Lula, fizeram parte, né, dos deputados ali, constituintes e tudo mais, e que, nesse sentido, é importante a gente falar dos avanços dela. Vamos dar vários avanços dentro de cidadania, de leis trabalhistas também, garantias de algumas leis trabalhistas, algumas medidas assistencialistas também colocado dentro da própria Constituição, demarcação de terras indígenas. Então, tudo isso é um avanço muito grande que acaba sendo uma marca também do governo Sarney, apesar de não ser diretamente da política dele fazer essa mudança, já estava previsto. E uma das coisas também interessantes, que a gente vai falar um pouquinho depois também, é o plebiscito, né? Porque a Constituição previa a necessidade de ter um plebiscito, né? Um plebiscito, basicamente, é uma consulta pública sobre qual sistema de governo a gente deve adotar. E nesse plebiscito, que vai acabar acontecendo em 93, as pessoas vão ter que escolher se segue o modelo republicano ou se querem a monarquia. Isso aí, gente, a volta da monarquia. E tinha um bocado de gente querendo a volta da monarquia. Inclusive, Anderson, não sei se você lembra, tinha uma discussão. E se voltar a monarquia, quem vai ser o rei do Brasil? E aí começou uma disputa entre as famílias lá do Dom Pedro, de Orleans e Bragança, e outros também, né? Porque na época o descendente também chamava Pedro, o pessoal lá de Petrópolis e tudo mais. Então havia uma disputa, e aí, quem vai ser o rei? Eu acho que o rei poderia ser o Anderson. O que você acha, Anderson? Ser o rei do Brasil? Na verdade, essa questão do plebiscito do rei, eu lembro que eu estudava no ensino médio e o pessoal ficava com essa brincadeira o tempo todo, vote no rei, que não sei o quê. O que você vê no Brasil de 2020, muita gente com a bandeira do Brasil imperial, bota aquela camisa do Brasil imperial para mostrar que apoia o império, né, a volta da monarquia. Alguns descendentes da família real, acho que tem um que é deputado federal por São Paulo, que é tataraneto, enfim, está lá no Congresso. E a galera coloca muito, eu já reparei, a questão do fato do Brasil ter se modernizado no período imperial. Só que muita gente não se dá conta que essa modernização foi à custa de muito sangue, principalmente do negro. E quando você fala de um governo monarquista, você obrigatoriamente está falando de um governo escravista, né? Quer dizer, você só teve o fim do império com o fim da escravidão. Inclusive, né, muitos autores defendem que o fim da monarquia só aconteceu devido à insatisfação dos proprietários rurais com o fim da escravidão em 1888. E aí você tem... E a própria bandeira do Brasil imperial tem o negócio do café ali em volta, assim, quer dizer, representa a riqueza que era totalmente a terra, né? Que era totalmente agrária, aquela coisa da plantation, exportadora. E tem muita gente, né, saudosista querendo a volta do Império Brasileiro, né? Enfim, de vez em quando tem essas coisas. Por um lado é bom, com essa aula agora, você lembrou desse tópico importante. Em 93, a população foi chamada a optar se queria continuar a república ou se queria a monarquia. Mas eu lembrei aqui de outro nosso amigo da Rural, um abraço se ele estiver ouvindo, se ele ouvir isso, o André.
O André, que sempre gostou dos regimes monárquicos, adorava estudar, né? Claro, estudar o regime monárquico, queria mandar um abraço para ele, se ele estiver assistindo. De qualquer forma, houve, né, de fato, o plebiscito lá em 1993. A monarquia perdeu, né, para sua tristeza, ficou só com 10%, e 66% quiseram uma república, e depois, decidindo a república, qual o sistema. E aí sim que ficou um pouco mais parelho. Se seria o sistema parlamentarista ou se seria o sistema presidencialista tal qual a gente tem hoje. Vale só destacar que o sistema parlamentarista você tem bastante, por exemplo, na Europa, no qual você elege os deputados, né, que seria o nosso caso aqui, deputados e senadores, elegia o parlamento, e o parlamento tiraria ali um primeiro-ministro. E aí esse primeiro-ministro faria vez, né, de presidente, né, o que faria o poder executivo. E ficou um pouco mais parelho. Estou vendo aqui, olha, o parlamentarismo ficou com 24% e o presidencialismo com 55%. E vale destacar que é o segundo plebiscito em cima disso, porque lá atrás, na década, né, de 60, a gente viu também um plebiscito que era por conta se vai continuar o parlamentarismo, porque teve o parlamentarismo no Brasil, assim que o Jânio Quadros saiu, né, renunciou a um regime de parlamentarismo, e a população esmagadoramente, a maioria da população lá atrás, na década de 60, colocou o presidencialismo e referendou o João Goulart para ser presidente da República, mas isso aí é uma outra história para outro momento. E aí eu falo. Um fato que é importante lembrar, excelente lembrança sua da Constituição, é que a Constituição ela foi promulgada em 1988 e a Constituição que estava em vigor era de 1967, que era do período da ditadura. Então, a Constituição de 88, a principal missão dela foi acabar com o entulho autoritário que tinha da Constituição de 67. E a outra coisa que você foi muito feliz na sua fala foi a questão dos direitos sociais, né? Quer dizer, você passou a ter vários direitos trabalhistas dentro da própria Constituição. Então, você via que no período militar também tem uma falsa impressão de que as pessoas viviam bem. Na verdade, você tinha uma economia boa, mas os benefícios não eram necessariamente para o trabalhador. A Constituição de 88, ela dá uma melhorada nesse equilíbrio da relação patrão-empregado, em que o empregado ele passa a ter diversos benefícios trabalhistas, que já tinham na CLT, é verdade, mas que passaram a virar cláusulas constitucionais, né? E agora, no Brasil de 2020, você vê, na verdade, 2018, 2017, vários direitos do trabalhador têm sido retirados, né, ano após ano. E geralmente eles são retirados como? Uma proposta de emenda constitucional. Então você vê que você é obrigado a mudar a Constituição para poder retirar alguns direitos dos trabalhadores. Então você vê que a Constituição de 88 ela teve um papel importante à época, que foi, né, reposicionar o trabalhador nessa relação aí com o capital, mas agora, né, de uns 4, 5, 6 anos para cá, você tem só tido perdas, né, ao longo